Fala, meus queridos, dando continuidade aqui à leitura do Novo Testamento segundo a melhor tradução para o português. Estamos na saga do Evangelho de Mateus, onde paramos no capítulo 23 e agora vamos dar continuidade ao capítulo 24, que vai se iniciar assim. Quando Jesus ia saindo, abandonando o templo, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas Jesus lhes disse: vocês não estão vendo todas essas coisas? Deveras eu vos digo que não ficará aqui sequer uma pedra sobre outra, que não será derrubada. Aí, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele em particular, dizendo: diga-nos, quando serão estas coisas? A qual será o sinal da tua vinda e da conclusão da era? E como é a resposta de Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém vos engane. Se Jesus está falando cuidado para que ninguém vos engane, porque vai ter gente querendo te enganar, muita gente. Assim como o falso profeta e o anticristo vão ser assim, usar de um poder sobrenatural absurdo, de que até pessoas que são consideradas crentes, fiéis a Deus, vão estar sujeitas ao engano, se não se apegarem à palavra. E assim ele continua, verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ficarão preocupados ao ouvirem de guerras e rumores de guerras. Cuidado para não ficarem agitados. Pois é, tem gente que fica agitada para ouvir de guerras, rumores de guerras, doenças e tudo, e por aí vai. Porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação será levantada contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão apenas o início das dores de parto. Então eles vos entregarão à aflição e vos matarão, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do teu nome, do meu nome, no caso. Eu te faço uma pergunta, né? Hoje a igreja é odiada pelo nome de Cristo? Vamos trazer aqui um pouco para o contexto do Brasil. A igreja, ela quer ser odiada pelo mundo ou quer ser aceita pelo mundo? Algumas, com raras exceções de algumas que, de fato, buscam agradar a Deus e são odiadas pelo mundo, mas aqui ele mostra claramente uma visão do que acontece no Apocalipse, né? Pois onde as pessoas odeiam o cristão, odeiam o nome de Cristo, odeiam a Cristo e todos aqueles que seguem a Cristo. E hoje a gente já está percebendo isso acontecer. Isso já acontece há muito tempo em países onde o evangelho, o cristianismo, ele é muito perseguido, tá? Já acontece em outros países, a gente não tem isso muito no Brasil, mas em outros países a gente já vê isso muito presente. Agora, as pessoas vos matarão, isso já está acontecendo. Perseguindo por causa do nome de Cristo, isso já está acontecendo em muitos países. E já estamos vivendo uma era anticristã, anti qualquer tipo moral cristã. Já vê isso no Brasil. Quantas pessoas pastores, líderes, estão sendo indiciados por tratar as questões e valores bíblicos como discurso de ódio, né? Então, tenhamos cuidado e não nos deixemos enganar pelos valores do mundo que se colocam como justiças e aceitação e coisa do tipo, né? Continuando, verso 10. E então muitos serão levados a cair e trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos serão levados a cair, presta atenção. E serão levantados muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não é o que está acontecendo hoje? Se multiplicando cada vez mais o número de falsos profetas, pessoas que querem usar a palavra de Deus para benefício próprio. Verso 12. Devido ao aumento da anomia, interessante, né? Falar aumento da anomia e não da iniquidade, o amor da maioria esfriará. Olha isso. Então aqui na tua versão pode estar por se multiplicar a maldade, por se multiplicar a iniquidade, se referindo a pessoas de fora. Se referindo mais a pessoas de fora. Mas a anomia está muito mais presente aos falsos profetas e religiosos. O amor da maioria se esfriará. Exatamente. Assim como acontece em Apocalipse com a igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor. Uma igreja que era presente no trabalho. Jesus fala: eu reconheço o teu trabalho, a tua esforço, a tua labuta, mas tenho contra ti uma coisa: você abandonou o primeiro amor. Volte ao primeiro amor e às primeiras obras. É o que o Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Ou seja, a igreja pode estar viva, a aparência de que está viva, fazendo muito trabalho que Deus elogia, assim como Cristo elogia o trabalho da igreja de Éfeso. E a labuta que eles estavam tendo, eles não suportavam um falso profeta, mas esqueceram o primeiro amor. Enfim, dando seguimento ao verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada como testemunho a todas as nações étnicas. Talvez na sua Bíblia não tenha essa aqui, as nações étnicas. Então virá o fim. Pois então, quando vocês virem a abominação
de desolação, tal qual falou o profeta Daniel, parado em pé no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Quem estiver no telhado da casa não deve descer para tirar coisa de sua casa. E quem estiver no campo não deve voltar para pegar seu manto. Mas ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias, orem para que a vossa fuga não aconteça inverno nem no sábado, porque haverá então uma grande tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Naquele tempo, se alguém lhes disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não acreditem nele, porque serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e eles realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos, tá? Olha aqui, se possível, até os eleitos serão enganados por sinais e maravilhas que esses falsos profetas e falsos cristos vão realizar. Quantas igrejas aí lotam por conta de... E nem precisou vir os falsos profetas e os falsos cristos aqui, que realizam de fato sinais e maravilhas. Porque hoje, só com o engano de você combinar, como muitos falsos profetas fazem hoje, combinar, né, pagar alguém para fingir que tinha alguma doença, para fingir que tinha alguma coisa e é curado, isso já engana muita gente. Imagina realmente quando esses falsos cristos e profetas vieram aqui, quantas pessoas, e até mesmo pessoas que são eleitas, estarão sujeitas ao engano. Eis que eu vos enviei antecipadamente, portanto, que os avisei, no caso, antecipadamente, portanto, caso lhes digam, eis que ele está no ermo, não saiam, vejam nos quartos internos, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Cristo, Filho do Homem. Ou seja, a vinda do Cristo, de Jesus, vai ser vista no mundo inteiro. Não vai ser uma coisa específica em um local. Então, Jesus está no deserto, Jesus está lá em Jerusalém agora, Jesus está lá em outro lugar do mundo. Esse realmente é o Cristo? Não. Jesus afirma, a vinda do Filho do Homem vai ser vista pelo mundo inteiro. Então, continuando, porque assim como o relâmpago do Oriente ao Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Verso 28, pois onde quer que haja um cadáver ali, se ajuntarão os abutres. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol será escurecido e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão sacudidos. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e aí todas as tribos da terra se lamentarão. Eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com forte som de trombeta. Lembra muito, né, aquele som de trombeta das 7 trombetas de Apocalipse. Mas Jesus aqui está fazendo um resumo de todos os acontecimentos que a gente vê durante todo o Apocalipse. Mas Jesus está resumindo aqui, né? Os quais recolherão os seus eleitos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Interessante que ele fala aqui dos céus, né? Referente a os céus mesmo, né? Terra também, os céus celestiais. Mas aprendam com a ilustração da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando quer que vejam todas essas coisas, podem ser que está próximo às portas. De veras vos digo que essa geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passarão. Minhas palavras jamais passarão. E no caso que essa geração que ele fala é a geração presente que vai presenciar esses acontecimentos. Mas ninguém sabe a respeito daquele dia e hora, nem os anjos do céu, senão unicamente o Pai. Mas como foram os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como viviam comendo, bebendo, casando e dando em casamento, nos dias anteriores ao dilúvio, até o dia em que Noé entrou na arca, em nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra deixada. Vigiem, pois, porque vocês não sabem em que hora virá o vosso Senhor. Mas fiquem sabendo disto. Se o dono da casa soubesse a que vigília o ladrão viria, ele teria ficado acordado e não permitido que sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não imaginam.
Quem é, pois, o escravo fiel e prudente, a quem seu senhor colocou sobre a sua criadagem, para dar-lhes alimento na hora certa? Abençoado aquele escravo que seu senhor encontra fazendo assim, quando vier. Deveras vos digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele mau escravo disser no seu coração, meu senhor está adiando a sua volta, e começa a bater em seus conservos, e a comer e beber com os beberrões, o senhor daquele escravo virá no dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o cortará ao meio, e destinará a sua porção com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Claramente Jesus está falando aqui dos líderes, né? Dos líderes que começam bem, mas, olha, acho que Jesus está demorando, começa a não acreditar que realmente Jesus vai voltar, ou que ele pode fazer o que ele quer, depois ele pode se arrepender. Esse tipo de pensamento, esse tipo de coração que muitos fazem. Ah, Jesus ele perdoa, Jesus é amor, Jesus isso falando da pessoa que já é líder, que já coordena uma igreja, que já discipula. Não é bem assim. Você tratar as coisas de Deus dessa forma é o que ele vai fazer aqui. Vai vir no dia em que ele não espera e vai tratar essa pessoa como hipócrita, né? Porque essa pessoa tinha um dever a fazer, que é ensinar os seus conservos, porque era comum, né, uma casa ter entre os escravos hierarquias, vamos dizer assim, colocadas pelo senhor, pelo seu próprio dono. Então ele tinha aquele escravo que coordenava todos os outros escravos. Então ele tinha dentre eles uma ordem maior, tinha uma autoridade maior. E assim são os líderes, né, os professores. Aí, como Paulo vai dizer em Efésios, tem os apóstolos, pastores, professores, evangelistas, profetas, todos esses que têm uma proeminência maior em direcionar o povo ao caminho certo, mas se desviam, vão ser tratados dessa forma. Então aqui terminamos o capítulo 24 e no próximo episódio vamos para o capítulo 25.